Então, fala concurseiro de todo o Brasil, professor Matheus Vale. Senhores, hoje o tempo foi curto, não deu para fazer um vídeo maior, só que a gente vai trazer aqui um bizu do artigo 9, beleza? Do Código Penal Militar. É um artigo muito cobrado nas provas de penal militar, tá certo? Muito provável que sempre venha a letra de lei do artigo 9, como também pode ser que venha um caso concreto, né, ao qual a gente utiliza o artigo 9, beleza? Primeiramente, vamos fazer uma divisão aqui básica: crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares, tá certo? Os crimes propriamente militares são bens jurídicos de interesse exclusivos da vida militar, tá bom? São crimes que são taxados no Código Penal Militar e que a ação é somente proposta contra militares. Os crimes impropriamente militares, a gente vai trabalhar o inciso 1º e o inciso 2º do artigo 9. O grande problema no artigo 9 é quando mistura o inciso 2º com o inciso 3º, porque são muitos casos, tá certo? Essa aula aqui, eu vou trazer de forma esquematizada um bizu que você não vai errar mais essas classificações, tá certo? Para iniciar é bom a gente ter começar, né, falando do próprio e do impróprio, certo? Inciso 3º vai ser os tipicamente militares, tá bom? Os impróprios vão estar no CPM e em outras legislações. Por exemplo, lei de abuso de autoridade. Ela não é uma legislação penal militar. Porém, se nos casos do artigo 9, inciso 2º, o militar cometer um tipo penal lá da lei de abuso de autoridade, vai ser crime militar, de forma imprópria, tá certo? Então, em primeiro lugar, no inciso 1, nós vamos ter os crimes próprios, no inciso 1º, tá certo? Então, no inciso 1º, temos os crimes próprios. Temos os crimes próprios. Como fala o CPM dos crimes próprios? Os crimes tratados no CPM, tá certo? Quando definidos de modo diverso da lei penal comum, tá bom? Ou nela não previsto. Pode estar de modo diverso ou nela pode não estar previsto. Qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, tá certo? Um é tranquilo. O que eu quero trazer aqui hoje para os senhores é um esquema do inciso 2º e do inciso 3º. Vamos lá. Em primeiro lugar, no inciso 2º, quem comete o crime? O militar, certo? Vou tratar agora sobre o inciso 2º. Quem cometerá o crime? Crime praticado por militar. Por militar. Militar. Teremos algumas condições. Vamos lá. Vamos puxar aqui a seta. Por militar. Contra. Em primeiro lugar, por militar contra militar. Contra militar. Segundo lugar, por militar contra. Contra o militar da reserva, reformado, o assemelhado ou civil. Vou já colocar aqui. E por fim, por militar contra o patrimônio sob a administração ou então a ordem administrativa militar. Vamos colocar aqui, vamos mudar só a cor. Contra reserva, militar da reserva, reformado, assemelhado, e o civil. Se tu for ler esses artigos aqui, CPM, vai dar uma dificuldade, tá certo? Porque a leitura dele é muito complexa, certo? Essa técnica aqui, ela serve para memorização. É importante no seu estudo você ter essas técnicas de memorização, certo? Esse mapa mental, eu usei muito ele no meu estudo para estudar o artigo 9. Ele é muito eficiente. Quando você for ler o artigo 9, tu lê ele com esse mapa, tu vai ver como vai facilitar. Lembrar das classificações do artigo 9, tá bom? Sei que nessa reta final é muita pressão, né? E qualquer bizuzinho assim, às vezes ajuda. Tem gente que tem dificuldade em algum artigo, em algum entendimento. Algum bizuzinho ajuda. Administrativa, militar. Vamos lá. A primeira,
contra militar, ambos estando em situação de atividade ou assemelhado. Ambos em atividade ou na situação de assemelhado. Ambos estão em atividade ou assemelhado. Ou assemelhado. Contra, vamos lá, sempre que envolver militar, contra militar da reserva, reformado, assemelhado ou civil, a gente vai ter outra classificação. Vou mudar aqui a cor da caneta. A gente vai ter outra classificação. Primeiro, em lugar sujeito à administração militar. Em lugar sujeito à administração militar. Segundo lugar, em serviço ou atuando em razão da função, comissão de natureza militar ou formatura. Serviço. Em serviço. Em razão da função, vou colocar só função, viu? Em serviço. Função. Em função. Comissão, formatura. Comissão e formatura. E formatura. Ou durante período de manobra e exercício. Manobra, bota só assim, ó, manobra, exercício. Tem um detalhezinho que no caso do segundo aqui, ó, no caso desse aqui, ó, tem um detalhezinho, certo? Bem simples. Nesse caso aqui, vai excluir a figura do assemelhado. A regra nessa aqui, ó, reserva, reforma, assemelhado civil, no caso do segundo, que é serviço, em razão da função, comissão e formatura, aqui não se aplica ao assemelhado, tá certo? Coloca só essa observação. Vai exclui o assemelhado, beleza? Só isso aqui. Exclui o assemelhado. O assemelhado. O assemelhado. Beleza? Então, com isso a gente pegou o inciso segundo, que são os crimes impropriamente militar. Propriamente militar. O inciso terceiro, ele vai trazer os crimes tipicamente militares, tá certo? Os crimes tipicamente militares. Só voltar para a tela branca. Vamos para o inciso terceiro. No caso do inciso terceiro, quem cometerá o crime, no inciso terceiro, quem cometerá o crime vai ser o militar. Lembrando, o impróprio, quem comete é o militar. Aqui no inciso terceiro, é um militar da reserva, ou reformado, ou então o civil. Tá, da reserva, o reformado, ou então o civil. Da mesma maneira, vamos fazer no mesmo padrão. Ele praticará esse crime contra, primeira classificação, contra primeira, segunda, contra e contra. Ele praticará o crime, em primeiro lugar, contra militar. Segundo lugar, contra funcionário do Ministério da Justiça Militar. Contra funcionário contra funcionário, Ministério, de Ministério ou
Justiça Militar. Tá bom? Ministério ou Justiça Militar. E, por fim, contra patrimônio sob administração militar. Colocamos patrimônio. Patrimônio sob administração militar. Vamos lá. Daqui a pouco, preta. No caso, quando for contra militar, vai ter algumas classificações. Primeiro, formatura, prontidão, vigilância, ou seja, atividades militares, né? Atividades militares. Vigilância. Atividades militares, né? Ele vai trazer formatura, prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento, manobras, tá certo? Tudo que for de ordem de natureza, serviço de natureza militar, tá bom? Vai estar no artigo aí, abram o artigo 9º, inciso 3º, vocês vão ver essas classificações. Aqui vai haver mais classificações, tá certo? Vocês acompanham no artigo. Por militar, contra militar, né? No exercício da função ou desempenho de serviço quando? No exercício da função, no exercício da função, ou no desempenho de serviço, ou desempenhando serviço. Desempenhando de serviço. Esse serviço aqui, ó, legalmente requisitado, e em obediência à determinação legal superior, né? Determinação legal superior. Lembrando, esse resumo aqui, ele me ajudou muito na minha preparação, tá certo? Esse resumo aqui, ele me ajudou muito. Porque o inciso 9, cara, ele é muito complicado, tá bom? Tem muitas ramificações. E não dá para decorar o artigo 9, tá certo? Não dá para decorar. A maneira que eu encontrei para conseguir acertar questões do artigo 9 foi essa. Foram fazendo mapas mentais, certo? Mapas mentais como forma de memorização. Foi assim que eu consegui desenvolver o artigo 9, tá bom? Vamos lá. Contra funcionário do Ministério ou Justiça Militar, certo? No exercício de função inerente ao cargo. Aqui, o funcionário do Ministério da Justiça Militar tem que estar no exercício de função inerente ao cargo. No exercício, tem que estar no exercício de função inerente ao cargo. Então, ele já tira aqui qualquer hipótese que diga, é apenas só o fato de ser contra o funcionário já configura. Não configura. Ele tem que estar no exercício de função inerente ao cargo. Inerente ao cargo. E por fim, contra patrimônio sob administração militar. Senhores, esse é o artigo 9, tá certo? É um artigo muito importante, muito cobrado em prova. Esse resumo aqui, certo? Eu sei que às vezes ficou meio mal feito aqui, mas vocês façam aí da maneira de vocês, só que tomem com base esse esquema, porque esse esquema, ele ajuda, tá certo? Ele ajuda bastante, tá bom? Tem um finalzinho do artigo que vai falar sobre, no caso de crime praticado contra a vida civil, tá certo? Vai dizer assim, ó,
também é muito bom de prova, no final do artigo 9, que fala que os crimes, quando dolo, no caso do parágrafo 1º do artigo 9, certo? No caso do parágrafo 1º do artigo 9, tem que cumprir esse requisito aqui, ó. O crime tem que ser doloso, não esqueça disso. Porque quando as questões falam sobre esse tipo de crime, elas mudam alguma coisa disso aqui. Tem que ser doloso, tem que ser cometido por militares, tem que ser um crime contra a vida e tem que ser contra o civil. Pronto. Se cumprir isso aqui, ó, doloso, militar, cometido por militar, o crime foi contra a vida e foi de civil, cumprir isso aqui, temos a competência do tribunal do júri, tá certo? Tribunal do júri, não é tribunal de justiça, é tribunal do júri. Tribunal do júri, certo? Cumprindo esses requisitos aqui, vamos ter o tribunal do júri. A exceção é um militar das Forças Armadas. É a exceção, militar das Forças Armadas. Aqui é a exceção, né? Ao parágrafo 2º vai trazer a exceção. Quando ele tiver cumprido atribuições pelo presidente ou ministro do Estado da Defesa, em ação que envolva a segurança da instituição militar, missão militar, certo? Mesmo que não em tempo de guerra, ele vai usar o nome beligerante, né, para dizer que é mesmo que não em tempo de guerra, mesmo que não missões de guerra, tá bom? Em atividades militares, missões de paz, missões de GLO, né, garantido a lei e da ordem. Então, sempre que o militar das Forças Armadas estiver nessas competências, ele não vai para o tribunal do júri, certo? Ele vai responder na justiça militar. Na justiça militar, tá bom? Então, o policial militar, no caso, sempre vai estar aqui, ó, sempre que cumprir, ó, foi um crime doloso, foi um militar que cometeu um crime contra a vida e vida de civil, ele sempre vai para o tribunal do júri, sempre. Se for um militar, policial militar, é tribunal do júri, certo? A não ser que ele não seja pronunciado para o tribunal do júri, né? Seja impronunciado ou absolvido sumariamente, né? Ou então classificado para outro crime tipo penal, beleza? Então é isso aí, senhores. Gravem esse resumo, tá certo? Copiem ele numa folhinha, leiam, releiam esse resumo, porque o artigo 9 é muito bom de prova. E mesmo que não caia diretamente a letra de lei do artigo 9, mesmo que não caia o inciso em si, na letra nua e crua, pode vir algumas questões de caso concreto que envolvam você saber se aquele caso foi um crime militar ou não, certo? Se foi próprio, se foi impróprio, entendeu? Se foi um crime militar ou não foi um crime militar, tá bom? Então é isso aí, bons estudos, tudo de bom, valeu!